Então, como é que está o seu poder de decisão? Olha, atualmente o meu poder de decisão anda bem melhor, mas já houve momentos em que ele esteve muito confuso, né? Já houve momentos em que eu estava uma verdadeira bagunça, com um barulho mental, né? Um barulho intenso mental que não me deixava ter um bom discernimento, não me deixava ter uma boa clareza, né? Eu ficava com hoje eu olhando para trás, realmente em vários momentos da minha vida, eu sentia que tinha véus na minha visão mesmo, onde eu não tinha lucidez, eu não tinha equilíbrio para lidar com as situações. Então, aquele bololô, aquele muvuca toda de pensamentos, de sentimentos, de falta de se compreender, de me entender na vida, né? De saber me colocar, de ouvir minhas verdades, de sentir meu coração, eu estava num caos total. É, E você, Shirley? até por conta desse como está seu poder de decisão, né? E a gente vai falar muito hoje, claro, sem dúvida nenhuma, a gente vai entrar muito na coisa do frontal. E para mim, o que veio é assim, você sabe quando, né? Você tá no, o que está no comando é a sua mente, o seu ego ou a sua essência? E é legal a gente trazer essas reflexões, porque assim, a gente passa muito tempo da nossa vida, anos mesmo, no ego, né? No eu tenho o quê? Eu tenho que fazer, eu tenho que dizer, eu tenho. E o ego é o quê? O ego não é que é o falso, mas assim, é o que eu estou momentaneamente. Então, assim, o ego é o que diz o seguinte: que eu sou a Shirley, que eu sou conservadora familiar, que eu sou a mãe de A e B, enfim, que descreve a minha profissão. Mas isso é só um pedacinho bem pequenininho do que nós somos de fato, né? Assim, só que, infelizmente, todos nós, e eu me incluo nisso, a gente tem uma tendência a tomar decisões importantes da nossa vida só com base nesse ego. É, e normalmente a gente acaba fazendo bobagem. Por quê? Porque o ego, de novo, é essa coisa que vai te trazer, e até em coisas simples, por exemplo, sei lá, você passa na frente de uma loja, olha o negócio, nossa, eu vou colocar vou comprar aquele sapato caro, porque eu vou na festa, eu quero que todo mundo veja, eu com aquele sapato mega maravilhoso. É uma felicidade instantânea, depois aquilo vai passar, né? Porque assim, o ego é isso, ele está fazendo a gente buscar o tempo todo prazeres momentâneos. E às vezes nem tão momentâneos assim, tudo bem, eu quero construir uma casa. Quem me conhece sabe que eu estou em construção lá em Itu, né? E assim, eu me perguntei inúmeras vezes, por que que eu estou, nessa altura da minha vida, construindo uma casa? E aí eu tive que fazer e recentemente eu tive que dar uma travada na minha obra por umas questões com o construtor, enfim. E aí me veio exatamente isso. O que que ela está me trazendo? Eu estou fazendo porque que eu quero mostrar que eu tenho uma casa grande ou não? Eu estou indo buscar o quê? Mais conexão com a natureza, estar num lugar mais tranquilo, de repente trazer minha mãe para morar comigo, porque é uma coisa que está aquecendo meu coração, ela já está bem idosinha. Enfim, a gente precisa entender o porquê que a gente está fazendo as coisas. Porque aí as coisas começam a ter um sentido muito maior e muito melhor. E, infelizmente, a gente só... Infelizmente, não. Felizmente, né? A gente só consegue ter clareza quando a gente cala esta mente, cala este ego. Entende o seguinte, que nem quando eu fui construir a minha casa, é um terreno grande, o arquiteto falou, não, mas você pode construir uma casa de X tamanho. Eu falei, eu não quero uma casa deste tamanho. Eu quero uma casa confortável. Eu quero uma casa onde eu me sinta bem. Mas eu não quero uma casa para mostrar para o vizinho que a minha casa é maior que a dele. Ou para os meus amigos que a minha casa é gigante. Então a gente precisa entender. Eu vi muitas pessoas se perdendo muito na vida por conta deste ego, de que eu tenho que ter o carro importado mais caro, eu tenho que ter a casa maior. E isso não, de fato, não traz felicidade. É uma coisa assim, eu estou fazendo para mostrar para o outro. Então, quando eu paro e eu entendo o porquê que eu quero fazer determinadas coisas, e se isso vai fazer bem não para o meu ego, mas para a minha alma, para a minha essência. E como é que a gente ouve, né? E esse acho que é o papo hoje, né? Como é que eu faço para tomar decisões com base na minha essência e não com base no meu ego? Não que o ego seja ruim, não é isso.
né? Ele nos movimenta, a gente tem que fazer a coisa, a gente precisa dele. Mas, assim, nada dessas outras coisas nós vamos arrastar conosco daqui, né? Então, assim, como é que eu calo esse meu ego? Acessando o meu frontal. Como é que eu acesso o meu frontal? Ou como é que eu consigo começar a trabalhar mais, recebendo as intuições e as informações que vêm através do meu frontal? Equilibrando esse frontal. E é como? Calando essa mente. E como é que a gente cala essa mente, né? Através de vários exercícios, meditação, estar em estado de presença. Eu montei um altarzinho aqui em casa, até achei lindo outro dia o post que a Sônia fez sobre ter um altar. Para algumas pessoas é importante isso, né? A gente ter um espaço físico onde você ancora a tua energia, a tua vibração, as tuas crenças, os teus amparadores, enfim, é aquele lugar que você sente e ali você já sente uma conexão maior. E recentemente, eu aprendi claramente qual é a diferença entre meditar e estar em estado de presença. O meditar, você vai indo, vai se esquecendo, tenta realmente calar a mente e ir se esquecendo daquele momento. O estado de presença é estar aqui agora, em estado de presença. Então, de uns tempos para cá, toda vez que eu tenho uma decisão importante, algo que eu queira muito fazer, e estou na dúvida se eu vou para A ou para B, eu paro nesse meu altarzinho, respiro fundo e me coloco nesse estado de presença. E eu não fico pedindo, eu quero que aconteça assim, eu quero que aconteça... Não, eu paro e fico batendo um papo mesmo com os meus amparadores. Galera, eu tô doida para terminar esse negócio, mas esse é o caminho? Será que eu devo mesmo correr com isso? Ou será que é momento de recuar, respirar fundo? E aí, assim, não é que alguém vem e fala no seu ouvido, mas é quase isso, né, Chan? É como se você recebesse algum tipo de inspiração. Você sai daquilo ali sabendo o que você tem que fazer. Mas, por quê? Porque, de alguma forma, você limpou, abriu o canal para receber essa mensagem. Para mim, isso faz, assim, muito, muito sentido, né, Chan? É legal isso que você trouxe, Shirley, porque assim, né, a gente está falando nesse tema sobre o chakra frontal, né? Que é o terceiro olho, né? Que está bem aqui no centro da sua testa. E que ele comanda os pensamentos. Então, a nossa mente é uma mente tagarela, né? Ela pensamento, 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 e vem através do quê? Do seu campo de visão, né? Você está vendo e está tendo um pensamento, né? Você está vendo e está vendo um sentimento. Mas esse mundo interno e externo, ele é constante, né? E a gente está muito ligado com esses pensamentos. Então a gente não consegue se desconectar dos pensamentos, porque eles vão emendando numa agilidade um no outro, que você vai para o presente, para o passado, para o futuro, volta para o presente, vai para o passado de novo, vai para um tema, vai para o outro, volta para o outro, volta para cá de novo. É uma loucura, né? Os nossos pensamentos são uma imensa loucura. E é o tal dos macaquinhos que vão pulando de galho em galho, né? Que eu gosto sempre de trazer no yoga. E na yoga também a gente tem os vritis, né? Que eu trago muito. Yoga Chitta Vritti Nirodha, que é um primeiro dos sutras, né? Que é yoga é a contenção da flutuação dos pensamentos, né? E a gente vê isso na prática, não na nossa vida só. Eu, como instrutora ali, para os meus alunos, a dificuldade gigantesca que tem em estarmos no momento presente, observando. Então, no yoga ali, você está no momento presente através do seu corpo, né? Mas e na nossa vida, no nosso dia a dia? O que é estar nesse momento presente, né? O que é não deixar você ser consumida, ser sugada por esses pensamentos, a ponto de você perder a clareza, né? A ponto de você perder o seu equilíbrio, porque você fica ali o tempo inteiro tendo que fazer escolhas, porque é meio isso, né? O pensamento ele vem, aí eu tenho que fazer isso, eu tenho que comprar aquilo, aí eu preciso ver a roupa que eu vou pôr amanhã, eu preciso pôr a roupa para festa. Nossa, será que a escola do meu filho tá boa? Eu vou ter que procurar outra escola. E a gente fica nesse universo tendo que fazer escolhas e a gente não se percebe o quanto isso vai sobrecarregando mesmo o nosso pensar. Por quê? Porque é como a Shirley trouxe, se você senta para meditar, a coisa mais difícil é fazer a cabeça parar de pensar. A gente deita, às vezes, no sofá para ver uma TV,
Você não prestou atenção em nada da TV, né? Você vai deitar para dormir, a tua mente fica ali no dia inteiro. Então, esse é o nosso desafio e entender que essa mente, ela é uma ferramenta que a gente tem, né? Ela é uma ferramenta. A mente, se ela não estiver ativa, ela vai para uma doença mental, ela vai para um coma, ela deixa de viver nesse plano. Então, você precisa de uma mente saudável para ter uma escolha, para ter escolhas saudáveis, né? Você precisa de uma mente lúcida, com um fluxo desse entrar e sair de pensamentos numa coerência com o seu sentir, né? Com uma coerência com a sua essência. E como o Shirley trouxe também, o nosso ego, que é o que nós sustentamos aqui no mundo, é o que nós temos que lidar o tempo inteiro nessas escolhas que eu trouxe aí, você tem que lidar com esse ego, né? Então, uma hora é o seu orgulho, uma hora é a preguiça, uma hora é o dinheiro, uma hora... Você está lidando com toda essa estrutura, com a sua sustentação, você está lidando com todas as estruturas desses outros chakras que te compõem, né? E toda essa sua estrutura vai fazer você estar reagindo. E aí é que está o X da questão que a gente está querendo trazer aqui. Porque como eu vou decidir, né? Como eu vou poder sentar para meditar, poder fazer uma aula de yoga e eu sentir que eu consigo acalmar esses pensamentos, né? Você se desapegar disso, porque quando você identifica o pensamento, eu trago muito isso no relaxamento, eu identifico o pensamento e eu deixo ele passar, eu não me apeguei a ele. Eu não dei fluidez, né? Eu não, o novelo de lã, eu não puxei o fio e fiquei desenrolando o novelo, né? Eu olhei para ele. Agora não, eu deixo passar, né? O que eu tô fazendo agora? Ah, eu tô numa aula de yoga, num relaxamento. Opa, deixa eu ficar no relaxamento. Presta atenção na sua perna relaxando, se tá tensa. Aí daqui a pouco o pensamento, tchum, vai lá para longe de novo. Eu identifico de novo o pensamento. Opa, onde eu tô mesmo? Cozinhando. Ah, então eu vou prestar atenção no que eu estou fazendo aqui, cortando os legumes, né? Eu vou estar presente, eu tô assistindo um filme, nossa. Peraí, vou pôr de novo, eu vou estar presente assistindo o filme. Então, parece que é uma bobeira, mas quando a gente começa a exercitar esse olhar, a identificar esse fluxo de pensamento, é a mesma coisa da respiração. Quando você começa, você respira sem precisar, né? É orgânico nosso. Você está vivo, você respira. Então você não precisa pensar em nada. Você simplesmente está respirando. Só que como está a qualidade dessa respiração? E essa respiração tem a ver com os seus pensamentos, que tem a ver com os seus sentimentos, que tem a ver com esse ego que está te sustentando, que está te mostrando, que está interagindo com esse mundo externo e interno. Então, quando você traz, presta atenção na sua respiração, respira consciente. Então, traz uma inalação longa, retém o ar, solta o ar e fica esvaziando. Você começa a pôr foco, igual o pensamento. Você traz o foco, aí você restaura aqui. Nossa, parece que eu estou cheia de ar. Nossa, parece que eu não respiro, né? Parece que o ar não entra. Eu não consigo esvaziar. Então, tudo isso vai dizendo muito de como você está lidando com toda essa estrutura, como você está lidando com esse mundo interno e com esse mundo externo, porque isso é a sua projeção, né? Você vai estar se projetando a partir dos seus 5 sentidos, você vai estar se projetando a partir de todo o seu conteúdo que formou o seu ego, né? E se está tudo uma bagunça, e se está tudo uma confusão interna, como que vai estar um bom discernimento? Como que você vai ter clareza para sentir o que você tem que decidir, né? Ou a gente vai só resolver com cabeção, né, Shirley? Vai só de cabeção, né? Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Aí, no fim do dia, nossa, meu coração tá até gelado. Existe aqui um bloco de concreto, porque eu só usei a cabeça para resolver tudo. Eu não percebi as pessoas, eu não senti nada, né? Eu não apreciei uma árvore, uma flor,
né? Eu passei na frente daquele espaço que é tão bonito, nem reparei que eu passei ali, perdida, né? Nesses pensamentos, perdida em todo esse conteúdo interno. Você sabe que eu também aplico o Reiki e é incrível. Claramente você percebe na respiração da pessoa quando ela está ansiosa. Ela respira assim, né? E aí você fica observando ela na máquina e você começa vai conversando e depois você começa a aplicar o Reiki. No final, quando você fala para ela, presta atenção como você está respirando agora, porque é isso, né? E que nem você falou, não parece uma coisa tão simples, mas quando a gente aprende a respirar, porque senão a gente fica nisso. E a vida está nisso, né? Está nessa agitação, nessa coisa curta, nessa coisa de vai, vem, vai, vem, vai, vem, nesse fluxo maluco e insano que a gente vive mesmo. E se a gente não presta atenção, tem pessoas que passam mal quando começa a meditar. A minha irmã é a ansiedade de pessoa, eu posso falar aqui, porque, enfim. Ela começou a ter taquicardia quando ela começou a meditar, gente. Porque, primeiro princípio da meditação é calma, respira devagar. Ela não sabia fazer isso. Ela não sabia fazer isso. E quando ela forçou, começou a forçar essa respiração mais pausada, ela começou a se sentir mal, porque era muito novo para ela. E é claro que depois de 2, 3 dias, ela chegou e ela fazia acupuntura, gente, porque ela achou que estava acontecendo alguma coisa de errado com ela. Olha como é forte essa coisa da respiração. E às vezes até numa discussão, né? Se você tá vendo que o nível da discussão está subindo, se você parar e só respirar, você já baixa aquela vibração do confronto. E assim, essa coisa da conexão, eu costumo dizer, eu conduzo com grupos de constelação familiar, e existe uma inteligência cósmica que permeia todos nós. A Tati Linda está aqui com a gente, ela também é uma consteladora familiar. E assim, no campo a gente vê muito disso. Às vezes tem pessoas que chegam numa constelação pela primeira vez, e inseguras, mas o que eu vou dizer? Você não tem que. Você só se coloca à disposição e entra no campo. E de repente a pessoa se surpreende falando, trazendo informações sobre o campo de uma determinada pessoa que está sendo constelada, cuja história ela não conhece nada. E ela começa a colocar frases que faz todo sentido. Por quê? Porque ao se colocar à disposição, o que ela faz? Ela pega desse campo, dessa inteligência cósmica, as informações que são necessárias. Só sentir, né, Tati? É muito gostoso. Ela pega essa energia cósmica mesmo e coloca o que é importante, o que é necessário para aquele momento. Mas, assim, a gente só consegue fazer isso quando a gente prepara esse campo, quando a gente respira fundo, quando a gente se coloca à disposição. E não precisa estar num grupo de constelação ou num grupo de meditação para. A gente pode e deve estar buscando isso na nossa casa, no nosso cantinho. E não precisa ser 1 hora, não. É só estar atenta, como a Chan falou há pouco. Esse estado de presença. Quantas vezes você já não está lendo um livro que você percebe que você já passou umas 5 páginas que você não prestou atenção em nada? Muito. Ou aquele caminho que você faz sempre e de repente você percebe que você chegou no lugar e nem percebeu qual foi o caminho. É tão rotineiro, né? Que você vai e você não observa quem está do lado. Você não percebe, às vezes, se o dia está claro, está escuro, você vai. Né? Eu tenho um amigo, e a gente fala muito disso, que é o tipo 3 no Enneagrama. Ele fez uma viagem de moto com os amigos, né? E nós somos pessoas diferentes, claro. E ele é aquele focado no resultado, meta, missão dada, né? Missão cumprida, enfim. E eles foram fazer um passeio de moto. E foi muito engraçado que ele foi o primeiro a chegar, óbvio, porque ele é o do desafio, ele é o da competição. Aí ele chega e aí chegam os outros 3 atrás. E os 3 falando, nossa, você viu aquela casinha assim? Você viu aquela árvore, não sei o quê? Você viu tal coisa? Ele não tinha visto nada. Por quê? Porque ele não estava presente naquele passeio. Ele estava com o foco de chegar lá, no destino que eles tinham combinado.
Mas olha quanta coisa ele perdeu, e foi lindo depois ele comentar sobre isso. Quanta coisa ele perdeu na caminhada. Por quê? Porque ele estava com foco de chegar lá, porque o ego dele estava gritando, você tem que chegar em primeiro lugar. Vai que você vai chegar em primeiro lugar. Percebe? E aí, assim, e ele perdeu, e eu falei isso hoje com um amigo muito querido, a gente tem que aprender a aproveitar a caminhada. E a gente só consegue aproveitar a caminhada quando a gente consegue, de verdade, calar um pouco esse ego. É por isso que eu me lembrei muito desse exemplo desse meu amigo. Porque, assim, dentro do perfil dele, um 3 no Eneagrama, que tenho que chegar, eu vou chegar em primeiro, eu vou chegar na frente de todo mundo com X minutos de antecedência. Olha o que ele perdeu na caminhada, né? A casinha bonitinha, a flor, aquela pessoa que estava atrás. Enfim, a gente precisa mesmo, cada dia mais, respirar fundo, olhar o que está em torno, ter atenção. Às vezes alguém vem falar com a gente está tão na ansiedade, fala logo, vai, diz logo o que você quer. Não é assim. É calma, é o que a gente faz o tempo todo nos nossos atendimentos, né? Quando a pessoa chega lá, que fique 1, 2, 3 horas. A gente quer que ela respire, que ela consiga se abrir. E o mundo está muito agitado, tudo tem que ser para ontem, tudo tem que ser rápido, principalmente nessa coisa das mídias, né, que a gente está envolvido muito ultimamente. A pessoa não para ler um post com mais de 2 parágrafos, é um negócio assim, né? Calma, não precisa dessa pressa toda. Você vai chegar lá na frente, fazer que nem meu amigo, olhar para trás e falar, nossa, o que eu perdi? O que eu deixei de fazer? O que eu não vivi? Nesse desespero de chegar em primeiro lugar, de chegar rápido, de passar por cima das coisas, né, Xan? Essa fluidez de informação, né, que vai nos deixando acelerado, né? Porque essa coisa do corre, 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 informação, 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 faz com que a mente ela vá aumentando a frequência dela. Então, eu penso muito, eu vou pensando muito, mas em questão de hertz, de expansão de energia, eu não tenho. É como se o meu aura, o meu campo ficasse encolhido, entendeu? E só a mente cresce. Só o pensamento, sozinho, isolado, né? E o que é o ideal? O que a gente quer? Que essa frequência de pensamentos, ela diminua. Para quê? Para que você possa expandir o seu aura, expandir o seu campo energético, expandir o seu sentir, porque aí você vai se conectar a boas coisas, né? A frequências mais elevadas. Então,